Ao vivo. Tá rolando. Olá, eu sou o André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá, sejam bem-vindos. Bom, nesta edição vamos boa noite, acompanhar... pessoal. Bem-vindos. Nesta edição vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista especial, conversaremos com Léo Leal, jornalista, mestre em História e doutor em Sociologia pela USP. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos no Instagram, que é @Oriente Médio em Revista. Não se esqueça de se inscrever também no canal e deixar a sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. Bom, e agora, como nós estamos com problemas técnicos, eu vou chamar o editorial com Bruno Lima Rocha. Bruno, é com você. Opa, obrigado, André. Vamos lá, editorial. Gente, a gente tem que fazer uma análise meio fina do que podem ser os próximos 15 dias na relação do Estado sionista e Israel, a invasão em andamento, tentativa de controle militar completo da faixa de Gaza e as relações sociais dentro da entidade sionista. O último protesto nos territórios ocupados de 1948, vulgo Israel, juntou no acumulado 1 milhão de pessoas. 500 mil em Tel Aviv. Isso não é pouca coisa. A população de Israel não chega a 10 milhões de habitantes. Além disso, as próprias forças de defesa do Estado colonial estão com um problema seríssimo de recrutamento. Qual foi a ideia brilhante? A ironia, tá? Estou explicando a piada. De outubro para cá, mais ou menos entre desistências, caídos em combate, mortos em combate não, em guerra de extermínio, suicídios e licença médica, o Estado sionista teve 12 mil baixas, tá? E aí, estão tentando duas formas de recrutamento. Uma é a regimentar 700 jovens por ano, especificamente das comunidades judaicas dos Estados Unidos e da França. Não é tão fácil. Por quê? Porque são estratos sociais, no mínimo de classe média alta. Na média é essa. É muito difícil ver, hoje em dia, famílias de origem judia que sejam pobres. Talvez judeu marroquino. Aí a França consegue. Mas nos Estados Unidos é muito difícil. E não é muito convidativo, né? Se alistar nas IDF, cumprir o tempo de serviço e automaticamente ganhar a cidadania do Estado sionista. Então, isso é meio que para manter essa ideia de uma Israel Ashkenazi, branca, europeia, ocidental. Mas a bucha mesmo são os 30 mil pedidos de asilados africanos que querem morar no Estado sionista. E aí a conta é de chegada. Quem quiser, tiver em idade de servir, que lá é grande, ampla, né? Homens 3 anos, mulheres 2, se colocam nos frontes de ocupação, se dedicam à tarefa humanitária de destruir escola, derrubar casas, acabar com centros de saúde, envenenar a água, acabar com o serviço elétrico, atirar em mulheres, crianças, idosos, jornalistas e médicos, e paramédicos e trabalhadores da ONU, e depois de 3 anos ganham a cidadania do Estado colonial. É provável que esse recrutamento necessário para o próximo triênio venha desse conjunto de pessoas de origem africana que não têm nem ascendência judaica, nem mitológica, e que lá possam permanecer. Só que aí eu levanto uma poeira aqui, e aí a gente vai encerrar com isso.
E se o recrutamento for junto ao Sudão do Sul, que é um estado africano, com preponderância de cultura arabizada, mas não islâmico. É de maioria cristã. O que foi muito usado para fomentar a guerra Sudão do Sul. É uma hipótese. Estou levantando essa hipótese aqui. A outra possibilidade, que também não está distante, é recrutar massas de safradita, dos que ainda sobraram judeus marroquinos, já que a relação com Marrocos é muito boa, infelizmente. Não com a sociedade marroquina, horrorosa, ainda bem. A sociedade marroquina é árabe e é panarabista, mas aquela monarquia cretina é sionista e pró-Israel. É possível. Mas o fato é, para encerrar o editorial, de cada 10 israelenses, um está rompido com qualquer forma de governo sionista. Não tem mais braços para usar na ocupação via terrestre. Não tem. Se esse plano macabro aí do Netanyahu, da grande Israel, chegasse a concretizar, não tem população para isso. Não tem nem força material humana bélica para isso. E aí, é preciso inventar novas formas de recrutamento. Uma hipótese, para encerrar, que a gente tem que torcer para que isso não aconteça, é que o acordo de paz na Ucrânia saia antes de algum tipo de cessar-fogo ou retirada do Estado sionista de Gaza. Porque caso isso ocorra, olha, Tel Aviv vai conseguir recrutar pelo menos 50 mil mercenários para se dedicar, como sempre, à tarefa humanitária em defesa do Ocidente civilizado, assassinando mulheres, idosos, crianças, pessoas desarmadas e destruindo uma sociedade concreta. Mas enquanto isso não ocorre, parece que não vai ocorrer tão cedo, há um desespero para o recrutamento de supostos judeus de diáspora que nunca aconteceu, ou mercenários mesmo, ou pessoas desesperadas que aceitariam matar um inocente em troca de um prato de comida. Vou ficando por aqui e vamos ao programa. Valeu, Bruno. Na sequência, vamos conversar com o convidado de hoje, Léo Leal, jornalista, mestre em História, doutor em Sociologia, integrante do movimento marxista 5 de Maio, o MM5. Léo, boa noite, bem-vindo aqui ao Oriente Médio em Revista. Boa noite, André. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vamos trocar ideia para aprofundar nossa capacidade de denúncia do Estado nazi-sionista de Israel. Em frente. Vamos nessa. Pessoal, você que está acompanhando aí a nossa transmissão, curta e compartilha aí o nosso conteúdo em sua mídia social, em sua rede social, é muito importante. E, assim, é fundamental que você converse com o seu amigo que é simpatizante, que necessite de informações sobre o Oriente Médio. E aqui é a melhor fonte, atualmente, na mídia social, aqui no YouTube. Bom, Léo, para começar, como avaliar todo esse processo de violência brutal e barbárie aos quais o povo palestino está sendo submetido pelo Estado de Israel há quase 80 anos? Qualitativamente, esse estado de barbárie contém cenas e ações sanguinárias, certo, que jamais esperava se repetir desde Hitler. Mas é importante, André, que a gente realce que não é só os palestinos que vêm sofrendo esse tipo de ataque imperialista, vamos dizer, nos últimos 80 anos. Você pode falar de Angola, de Moçambique, da África do Sul, do Vietnã. Olha bem, no Vietnã foram 2 milhões de pessoas que morreram, que foram assassinadas, que foram queimadas vivas por aquele tal agente laranja que o imperialismo despejou
Primeiro o Kennedy, o bonzinho Kennedy, depois o Johnson, e depois o Nixon, e, enfim, é bom a gente deixar isso claro. Não é uma maldade desse psicopata do Netanyahu, certo? Não é por causa do governo Netanyahu, é o Estado de Israel, certo? Que nasceu sob o signo do extermínio, nasceu assim, certo? Da população autóctone, vamos dizer assim, certo? E que vem continuando através dos tempos, certo? É preciso a gente identificar, antes de mais nada, trata-se de uma ação imperialista, certo? Articulada pelos interesses históricos, políticos imediatos do imperialismo, certo? No caso, não é despropósito dizermos hoje que Israel é um torpedeiro norte-americano ancorado no Mediterrâneo. Essa é uma imagem já usada há muito tempo, que nós usamos, mas verdadeira. Então, vamos deixar de lado as outras abstrações, outros elementos adjacentes e confluentes, para deixar claro que se trata de uma ação imperialista, certo? Então, nós podemos fazer uma referência, certo, do chão onde se realiza esta ação imperialista, como próprio surgimento, vamos dizer assim, do imperialismo, já na segunda metade, não por acaso, depois vamos ver dados históricos que confirmam isso, o nascimento do imperialismo na segunda metade do século XIX. Acabou levando à Primeira Guerra Mundial, né? Como se sabe, certo? Então, você pode traçar uma linha, certo? Uma linha do governo inglês, do Palmerston, então, o primeiro-ministro, na ação específica de um profissional da política externa, que acertava as coisas, em princípio, por baixo do pano, certo? Que era o Lord Shaftesbury. E ele instrumentalizava, certo, uma ação política no parlamento inglês e também em nível particular com o primeiro-ministro Palmerston, certo? Tinha um contraparentesco entre os dois. Parece que um era genro do outro, ou coisa assim. O cunhado, agora eu estou muito certo, não. Mas, de toda forma, tinha uma relação pessoal. Então, é nesse quadro, certo, que nós podemos ir, né, vamos dizer assim, do Shaftesbury, nos anos 30 do século, até do século XIX, até o famoso Balfour, né, com a sua chamada Declaração de Balfour. É importante deixar claro, nesse caso, abrir um parênteses aqui, que a Declaração do Balfour não foi... Veja, isso merece ser citado e destacado, André. A Declaração do Balfour não foi uma declaração ao ar, solta a quem quisesse ouvir, certo? A Declaração de Balfour, que era um compromisso formal com a criação de um Estado de Israel na Palestina, certo? Foi feita numa carta ao senhor Walter Rothschild. Esse Walter Rothschild é esse mesmo, dono do banco e da casa bancária Rothschild, que tinha filiais e sucursais na França, na Inglaterra e mesmo nos Estados Unidos, certo? Então, esse homem tem uma importância particular de um tipo de uma liderança parda entre aquele movimento, certo, articulado, vamos dizer com toda clareza, pela Inglaterra para tomar terra. Veja bem do que se trata: tomar a terra dos palestinos e matar palestinos.
Veja bem, de tomar terra e matar. Essa ideia da convivência de dois estados se contrapõe, certo, aos caminhos traçados na própria Constituição do Estado de Israel, dos caminhos percorridos na própria Constituição do Estado de Israel, certo? Os primeiros movimentos que se tem notícia foram dos movimentos de infiltração. Até Napoleão já tinha essa ideia, vamos deixar claro, né? Até Napoleão pensou em construir um Estado judeu ali no território palestino. Mas essa coisa tomou, a partir dos anos 80, do século XIX, quando foi criado um movimento Os Amantes do Sião. Quem financiava esse movimento? Rothschild, que comprava terras, certo? Comprava terras e despachavam jovens, como lembrou o camarada Bruno aqui, o companheiro, quer dizer, despachava jovens para ocupar a terra de Israel, terras no futuro Estado de Israel, em terras palestinas, certo? Quem comprava essas terras? De onde vinha esse dinheiro? Dos Rothschild, certo? Então, é nesse quadro que nós temos que pensar, certo, esse processo de violência. Tratando-se de processo de violência, é preciso destacar que o imperialismo sempre usou de violência. Talvez fosse preciso Lenin dizer e gritar para todo mundo contra a visão reformista equivocada, historicamente não provada, jamais comprovada, de que o imperialismo era pacífico, como queriam alguns reformistas do início do século, certo? O próprio Bernstein, aquele outro. Bem, mas não, o imperialismo é violência, ele foi muito explícito. Nós vivemos, desde a segunda metade, principalmente, do século XIX, certo? Sob um quadro montado e sustentado pelo imperialismo capitalista. Mas, e aqui entra uma questão importante, decisiva mesmo, você tem que pensar e voltar. Isso é um tipo de coisa que o reformismo não pensa, o antimarxismo não pensa, o gramscianismo não pensa, certo? É que desde o surgimento, você pode dar o nome que quiser, mas desde o surgimento da propriedade privada, dos meios de produção, aí na barbárie inferior, certo? Você tem ações imperialistas de toda maneira. Ou fala-se de uma maneira irresponsável do Império Persa, por exemplo. Sim, senhor. O Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, que começou ainda no tempo da República de Roma, certo? Com as famosas, né, disputas com Cartago. Então, que exemplifica isso, mas cresceu para o lado da Sicília também, etc. Então, é preciso deixar e marcar isso. Consequentemente, essas ações assassinas, genocidas, racistas, exterminadoras do imperialismo somente do ponto de vista geral e histórico, não estou falando de político agora, de histórico, só poderá ser superada tal fase com a superação da propriedade privada dos meios de produção. Essa lição a gente tem que tirar.
Porque senão a gente vai ficar, não, porque democracia aqui, democracia ali, vamos dar um remédio aqui, vamos dar um remédio. Não, nós não somos contra lutas parciais, de maneira alguma, mas é preciso ter a consciência que não se pode falar em imperialismo sem essa divisão qualitativa de classes sociais em que uma explora a outra. Nós estamos vivendo... Perfeito. Como? Perfeito. Correto. Senhor Léo, Pois não? seja bem-vindo, André, Bruno, e a todos que estão aqui conosco no ao vivo, né? Que curtam, que compartilhem, que comentem, façam suas perguntas. Bom, eu vou começar com duas rapidinhas aqui, né? Gal Gadot, a Mulher Maravilha, né? Gal Gadot, atriz do Cisne Negro também, ela disse: as pessoas estão boicotando meus filmes só porque eu apoio Israel. Não é injusto? Não é justo fazer isso, boicotar o filme a quem apoia o genocídio. Imagina, tadinha, né? O outro corajoso de Israel, Itamar Ben-Gvir, filmou a sua visita ao sequestrado refém Marwan Barghouti, né? E ele filmou provocando: quem mexer com a nação de Israel, nós o eliminaremos. Pode-se ouvir o ministro de extrema-direita dizendo na primeira aparição de Barghouti em mais de uma década. Vocês não vão vencer. Quem mexer com a nação de Israel, quem assassinar nossas crianças e mulheres, ele inverte aí, né? Nós os eliminaremos. Vocês deveriam saber disso. Foi a primeira vez que Barghouti foi visto em mais de uma década. Sua família afirma que ele está confinado na solitária desde 7 de outubro. Já foi brutalmente espancado diversas vezes e torturado. E esse é o Estado que se diz democrático de Israel. Esse é o Estado, né, genocida de Israel. Esse é o corajoso Estado de Israel. Mas, seu Léo, a resistência dos palestinos é uma luta anticolonial? Prosseguindo com a sua reflexão. Olha, sem dúvida de que é. Assim, indiscutível que é. Nós temos, através da história, basicamente 2 tipos de colonialismo, né? Que é o colonialismo de exploração, colônias de exploração e as colônias de ocupação. No caso, não se vai dizer que uma é mais grave que a outra. Por exemplo, no Congo, por parte dos belgas, não foi uma colônia de ocupação, foi de exploração. Mas o rei Leopoldo II matou 20 milhões de pessoas no Congo. O Congo belga antigo, né? Hoje é a República Democrática do Congo. Certo? Mas essas colônias de assentamento, chamadas, ou colônias de exploração, por natureza, são genocidas. E nós temos um exemplo na história de extrema importância, que se fala pouco, que é o caso dos Estados Unidos, né? Washington, Jefferson, os pais da pátria nos Estados Unidos eram escravocratas e genocidas, porque especulavam com terras indígenas e tinham que matar aqueles primeiros indígenas que viviam mais próximo da costa. Isso é importante. Os Estados Unidos já nasceram sob esse signo. Eu não sei dizer a estatísticas divergentes, mas, no geral, nós podemos falar de 60 milhões de indígenas assassinados nas 3 Américas. Só em São Luís Potosí foram 600 mil escravizados e assassinados e enterrados mesmo naquelas minas de prata lá, que, aliás, viabilizaram o desenvolvimento do capitalismo comercial, né? Se não fosse aquilo, era bem para isso. Então, vale tudo, mas tudo sob o signo da propriedade privada e do capital, certo?
você quer dar um nome de capital a outras fontes ou coisa que vale, mas se trata disso. Os assassinos são os detentores da propriedade privada. E nós temos que dizer isso. Me estranha que certos líderes da esquerda, hoje, pelo menos aqui no Brasil, né, isso está voltando. Antes de 64, essa era a linha oficial, certo? Agora está voltando isso de uma maneira estranha, né? Essa aliança aí com os proprietários. Na realidade, o que o governo Lula está fazendo? Certo? Dando essa montanha de dinheiro, certo? Essa aliança estratégica, pelo amor de Deus, o principal negociador com Trump ninguém é mais burguês do que o Alckmin. Ninguém é mais burguês nesse país do que o Alckmin. Então, não é o caso de aprofundar isso aqui, não se trata do nosso tema de maneira específica, mas, de toda forma, nós temos que denunciar, né, a necessidade, certo, de se romper, o Brasil romper relações com Israel, certo? É uma questão não é de soberania, aliás, estão usando a palavra soberania de uma maneira de tal forma demagógica, certo, que causa arrepios a qualquer pessoa que tenha um resquício de moral que seja. É disso que se trata, certo? Soberania como? Bem, vamos em frente. Mas, então, se trata de uma colônia... Fala? Sim, não, então, queria adiantar aqui a pauta, e tem a pergunta aqui que foi proposta, e eu queria fazer uma pergunta prévia. Durante um bom período, a União Soviética teve bastante compromisso, eu diria, com as lutas anticoloniais. Teve compromisso com a descolonização da África, teve um papel fundamental, por exemplo, na Guerra do Vietnã, mesmo quando a China rompe com o Vietnã, a gente sabe tudo isso. Dado o teu conhecimento, tua vivência dentro do marxismo que se praticava também no período pré-1991, quando acaba a União Soviética, queria ouvir tua análise. Por que quando a fundação do Estado de Israel, a União Soviética apoia a fundação do Estado de Israel? Qual teria sido a análise feita na época pelo Politburo em Moscou para tomar essa decisão, que logo depois rompeu, mas apoiou na sua fundação? Por que isso aconteceu? Olha, são duas as razões, certo? Primeiro, é preciso dizer, certo, para evitar algumas calúnias até que surjam, algumas especulações, disso, que a União Soviética apoiou, do meu ponto de vista, de maneira equivocada, mas isso é outra coisa, a criação de 2 estados. Foi essa a linha que foi aprovada no Comitê Central. Ou seja, 2 estados. Isso está errado? Do meu ponto de vista pessoal, isso está errado. Do nosso ponto de vista, está errado. Mas essa que foi a... Segundo lugar, a liderança que emergia do movimento pela criação do Estado de Israel, e depois foi se configurar com mais clareza depois da morte do Ben-Gurion, que era um nazista, bota entre aspas, né? Mas era um da extrema direita, Ben-Gurion, foi o homem que disse que a minha Constituição... E a Constituição, camarada, companheiro, perguntaram, minha Constituição é a Bíblia, ele falou. Bem, mas emergia nas bases do movimento um movimento socialista, que depois foi se configurar com a Golda Meir, certo? Essas foram as razões. Se foi errado, eu acho que foi, certo? Mas não se pode, como certas correntes fazem, certo? Atribuir a Stalin, ao stalinismo, certo? Uma ação de fortalecimento do sionismo. Não é verdade isso. Não é verdade, certo?
Então, vamos fazer a discussão, vamos às informações relativas às bases da fundamentação, e nisso você encontra, hoje em uma vasta gama de historiadores, certo? Reflexões nesse campo, certo? Você encontra o Rashid Khalid, por exemplo, o Shlomo Sand, você encontra no próprio Ilan Pappé, que está aqui, né? Não sei se já está aí, ele já foi embora. Sim, mas, enfim, há o Finkelstein, certo? Você encontra referências nesse nível. Eu não sou stalinista, nós não somos stalinistas, nem anti-stalinistas, deixando isso claro, certo? O stalinismo, assim como o maoísmo, não tem uma divergência metodológica, certo? Uma diferença de princípios, certo? Com o marxismo, e nós nos consideramos marxistas. O trotskismo, sim, mas essa é outra discussão. A visão de história, os caminhos de construção do socialismo, que é um movimento dialético de construção, desconstrução, certo? Para o advento da sociedade comunista sem classe, certo? Isso é pensado da mesma maneira por Mao, por Stalin, e por Che, e por Fidel, e por Samora Machel, e quem... certo? Não há uma metodologia da história, uma compreensão da filosofia da história diferente, ou que contestasse a formulação de Marx. Aí, se alguém se diz trotskista, eu falo, com razão. Aí sim, aí você tem uma diferença, certo? Mas no campo do Desculpa, Stalin, companheiro, a não gente está tem. falando da Palestina. A tua avaliação, então, é porque havia uma presença supostamente socialista na conformação de judeus europeus dentro da colônia britânica do mandato britânico. A tua hipótese é essa? Você poderia repetir, Com o maior companheiro? prazer. A tua hipótese é que a União Soviética, entre 47 e 51, apoiou a criação de 2 estados, 2 povos, em função da presença de judeus europeus de ascendência socialista ou de crença socialista naquela conformação de Estado? A tua hipótese é essa? Eu estou perguntando, essa é a tua hipótese? São fatos convergentes. Eu não digo quem é função de quem. São 2 fatos convergentes. O primeiro fato é? O primeiro fato é a proposta de 2 estados, certo? Tá. Um E fato o segundo? que reforça, certo, a emergência nas bases do judaísmo político, chamado, então, certo? De uma corrente socialista que se criou. Você se lembra do movimento bundista, que já existia antes da Revolução Soviética. Não, tudo bem. Embora o Bund não era sionista, que eu saiba. Né? O Bund não era sionista, ele era anti-sionista. É disso que eu estou falando. Mas então não tem nada. Tudo bem. Certo? Só para entender a pergunta. Não, tudo bem, tranquilo. Beleza. Ô, Léo, eu tenho aqui, mudando um pouco um eixo aqui. Vamos lá. Hoje temos o chamado eixo da resistência, que é integrado pelo Irã, Iêmen, Hezbollah, a partir do Líbano, e o Hamas. Qual a sua leitura da luta anticolonial a partir desses países e organizações? Olha, cara, a partir de informações seguras, eu posso dizer que há um esforço dessas organizações na linha da unificação. Certo? E posso dizer que o 7 de outubro foi apoiado, inclusive instrumentalizado por todas essas linhas, certo? Da resistência, certo? Uma de maneira indireta, outra de maneira direta. Há desconfiança dentro do movimento quanto a que se o Irã iria às últimas consequências dentro do movimento, certo? Mas o 7 de outubro foi uma ação conjunta. A possibilidade, falou-se aí no Mariam, no Bagnuti, certo? É porque ele é o representante maior
a liderança maior nessa linha da unificação, certo? Eu não vou entrar aqui em detalhes se ele apoia ou se ele não apoia, certo? O Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, e onde é que ele está. Mas ele, no momento, é a liderança mais importante. Não por acaso o fascista lá de Israel fez questão de publicar aquela bronca, coisa que lá, aquela intimidação, aquela tortura psicológica que foi feita contra o Bagdad, certo? Mas, certo, ele Então eu vejo a possibilidade dessa unificação, e essa unificação caminha no leito do fortalecimento da resistência, inclusive em nível internacional. Inclusive em nível internacional. Você vê na Holanda, certo? 200 mil pessoas na rua. Todo dia na França, 50 mil, 40 mil. O Brasil é diferente, mas é outra coisa a se discutir. Mas mesmo na Argentina, no Canadá, certo? Então, você pode esperar um fortalecimento desse movimento de resistência no quadro, inclusive, agora é muito importante falar isso, da crise que vive o capitalismo. Essa crise, do ponto de vista econômico, tem interpretações, nós compartilhamos da interpretação que o capitalismo virou um capitalismo de especulação que nem está produzindo em sua matriz principal valor mais, é tudo especulação, certo? Que se chama capital financeiro, do meu ponto de vista, meio que impropriamente. Mas se chama a financeirização do capital, esse é o conceito. É o capital falso, certo? Ou seja, aquele capital que não produz mais valia. Nós compartilhamos dessa análise. Mas, nesse quadro, do ponto de vista político, você vai assistir, já está assistindo, uma agudização da luta de classe que é expressa através do Trump, da existência do Trump e do trumpismo. O trumpismo não é uma loucura de um psicopata que pinta o cabelo de laranja, não, para parecer de um palhaço. Ele também é um palhaço, mas não é disso que se trata. Mussolini foi um palhaço também. Hitler também foi um palhaço, certo? Perfeito. Fazia palhaçadas em público, assim como, mas não se trata disso. Está procurando uma saída através de um conceito que eu tenho trabalhado e coloco à disposição, que eu chamo de neoabsolutismo. Ele está se comportando em busca de alguma coisa como uma acumulação primitiva, feita através da expropriação de força, e você pode pensar até na Palestina quanto isso. Está acontecendo isso lá. Então, esse tipo de coisa instala contradições entre as próprias potências imperialistas. Portanto, abre-se um cenário mundial de luta de classe com as contradições agudizadas. Como diz o Thalheimer, né, essa relação das nações imperialistas uma com a outra se dá no campo do antagonismo, ou seja, o Thalheimer chama de cooperação antagônica, né? Agora, na hora, desculpe a expressão popular, da farinha pouca, meu pirão primeiro, certo? Essas burguesias locais, os grandes bancos hoje se encontram nos Estados Unidos, Chase Manhattan, etc., certo? Estão defendendo seu lado, e eu quero ver como as outras centrais imperialistas vão reagir. Essas contradições vão emergir. Esses choques vão emergir. Com certeza, Léo. Com certeza, Léo. Seguindo aqui o roteiro, até por conta do tempo, Mohamed, com você. Bom, eu quero falar de duas coisas antes de fazer a pergunta, né? Eu quero falar uma de cunho sexual e outra de religioso, que a extrema-direita adora, né? A de cunho sexual. Chefe da divisão cibernética israelense interrogado em Las Vegas
como parte de uma investigação sobre solicitação de crianças. Um chefe da divisão diretoria cibernética de Israel foi interrogado na semana passada em Las Vegas sob suspeita de tentar atrair menores para encontros de fins sexuais. A polícia de Las Vegas informou que o homem foi detido juntamente com outros 7 durante a operação contra predadores online. O oficial israelense estava participando de uma conferência profissional nos Estados Unidos no momento de sua prisão. Ele já foi liberado e retornou a Israel. Imagina, se pega um predador brasileiro lá, ele vai ser liberado? Não, mas é de Israel, ele é liberado. Mas aí a gente vai para o tribunal, né, da Corte Internacional de Justiça. Né? Júlia Subetinde, que ela é a vice-presidente, disse: o senhor conta comigo para ficar ao lado de Israel. Diz a juíza atual vice-presidente da Corte Internacional de Justiça. O tribunal no qual Israel é julgado por genocídio disse que Deus está contando comigo para ficar ao lado de Israel, que os sinais dos fins dos tempos estão sendo mostrados no Oriente Médio. É possível uma juíza falar uma barbárie dessa, de que ela está em missão divina, ou suportar algum predador sexual em Las Vegas, chamando crianças para o seu quarto? Isso é Israel, isso é extrema-direita. Mas, Leal, e o papel dos Estados Unidos, a cabeça do imperialismo, em sua relação ao que acontece na Palestina? Olha, nesse momento, certo, o Trump precisa dar demonstrações de força, até um certo ponto, é claro, de forma a liderar esse movimento de extrema-direita em nível mundial, certo? Ele precisa disso. E aquela região ali é uma região, como a gente sabe, do ponto de vista político e militar, estratégico para o imperialismo. Aquilo é estratégico para o imperialismo, certo? Nesse quadro, eu não tenho a menor dúvida que o Trump vai seguir a política, certo? Que ele não pode abrir uma guerra contra os extremistas de ultra direita de Israel, certo? Sob pena de enfraquecer sua presença ali. Agora, vamos deixar claro, certo? A população de Israel apoia o que está sendo feito em Gaza, certo? Então, não vamos pensar que se trata também, certo, de uma maluquice desse psicopata, desse Netanyahu, certo? Se trata disso. Então, há uma identificação, certo, clara entre os propósitos de Trump e os propósitos de Netanyahu. É importante voltar ao que disse o Ben-Gurion, disse a Bíblia, a minha Constituição, porque Deus teria dado a grande Canaã, para o povo judeu. Agora, o povo judeu é uma invenção. Tem um texto do Shlomo Sanders que diz, o texto é a invenção do povo judeu. Isso é uma invenção histórica por parte de interesses imperialistas, no caso, liderados pela Inglaterra, certo? Aqui você podia também reivindicar que os tupiniquins nos expulsassem a todos. A você, que é de origem árabe, Mohammed, por exemplo, você não podia ficar aqui, porque você não é tupiniquim, nem André, certo? Então, a história cria fatos que não voltam, certo? Se bem, aí a gente entrar nisso ia demorar. O fato é que, se você queima criança viva, Mohamed, se você queima criança viva com bombas incendiárias, por que você não vai explorar sexualmente uma criança? Qual é o problema? Essa moral é o que se chamava e que se chama de moral vitoriana, aquela de conversa fiada que debaixo dos panos não funciona nada, certo? O Império Britânico nasceu sob o crime,
né? Drake entrava no quarto da Rainha Elizabeth I a hora que ele queria. Ele chegava e já ia entrando e pedindo licença e dando tapa em todo mundo. Como o Perry Anderson nota no seu texto, né, o Estado absolutista. Então, é preciso deixar claro isso. Voltando, o imperialismo é violência, certo? É o desconhecimento do outro, certo? É o desrespeito para com o outro. A gente não pode, certo, fazer uma análise acadêmica pura, fria. Nós estamos diante de assassinos entrando em nossa casa, matando nossos filhos. É disso que nós estamos. Supremacista, Léo. E quem não denuncia isso, sabendo disso, não merece o mínimo respeito. Não merece o respeito. Nós estamos falando sobre o horizonte ético renascentista. Existe não é um relativismo ético, isso é conversa fiada, mas você tem, até hoje, prevalecendo esse horizonte ético renascentista, valorização da vida, valorização do humano, o próprio humanismo, certo? Então, isso que você fala, eu me lembro que o Goering também foi flagrado em situações semelhantes, né? Mas isso não chega, o próprio Trump é acusado disso, mas isso não chega a surpreender. Para mim, é um crime, sem dúvida, mas se você coloca 20 milhões de congoleses assassinados, essa guerra de Ruanda agora, no início do ano 2000, 2 milhões de pessoas assassinadas, em Angola, em Moçambique, no Diabo. Na Indonésia, foram 500 mil pessoas assassinadas, penduradas em árvore, enforcadas e tal. E isso é imperialismo. Isso é imperialismo. As torturas praticadas aqui no Brasil, inclusive, certo? Isso é imperialismo. O nome disso tudo é imperialismo. Então, nós temos que pensar, no caso nosso, para instrumentalizar, inclusive de forma consequente, as nossas ações, as nossas manifestações, deixar isso bem claro, certo? E fundo nisso. Não deixar o discurso na boca da extrema-direita ou da direita. Porque no Brasil hoje o que há é uma luta entre direita e extrema-direita. A esquerda sequer entra nessa festa, certo? Então, nós temos que nos fazer presente, certo? Temos que nos fazer presente enquanto esquerda. Desculpe falar com essa êntese, mas tá difícil. Está difícil mesmo. Microfone. André, microfone. Bruno, você tem uma última pergunta? Oi, eu queria aproveitar aqui a oportunidade. Vamos manter o que a gente combinou aqui de roteiro. Léo, queria saber, por favor, a tua posição, ou a tua análise em relação ao papel do BRICS e se o BRICS, ou seja, a unidade, pelo menos econômica, ou a aproximação econômica dos países fundadores, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, ou, se você quiser, esses países centralizados na Eurásia, China, Índia e Rússia, pode conformar um bloco anti-hegemônico para tentar, de alguma maneira, ajudar a causa palestina. Queria te ouvir a respeito disso. Olha, eu dou uma resposta positiva a isso. Eu acho possível, sim. O BRICS está se articulando a partir, né, da percepção antecipada por todos nós, mais ou menos, da natureza da crise imperialista, que é uma crise estrutural, certo? Mas há coisas internas a serem resolvidas. Tem um brasileiro que faz parte, que trabalha para o BRICS, não enquanto brasileiro, mas enquanto um quadro técnico qualificado,
Paulo Nogueira Batista Júnior. E ele já deu mais de uma entrevista dizendo que quem bloqueia a criação de uma moeda própria nos BRICS, que seria um elemento de fortalecimento dos BRICS a níveis insuspeitados, certo? É o Brasil, diz ele. Ele está lá dentro. Ele é o principal conselheiro econômico, certo? E foi chamado por isso. Então, veja bem, tem coisas a se acertar lá dentro. O Brasil tem compromissos financeiros com o imperialismo de grande monta, certo? Se toda a reserva brasileira para pagar todas essas despesas do financiamento da burguesia pelo Estado brasileiro, como nós estamos vendo agora, são em títulos norte-americanos. Esses títulos perderiam valor, certo? E é nesse quadro que nós temos que entender, voltamos à questão da propriedade privada. Mas, respondendo à sua pergunta, eu vejo uma grande possibilidade, desde que as questões internas sejam devidamente resolvidas. Por quê? Um BRICS, eu acho que o primeiro passo para isso que você quer, e eu quero também, certo? O primeiro passo seria unificar uma moeda, certo? Você abriria campo para negócios com o Cazaquistão, por exemplo, que é a quarta reserva de petróleo do mundo, certo? Abria espaço para negócios com a Venezuela, que, aliás, o Brasil foi contra a entrada da Venezuela no BRICS. Há que se prestar conta disso, certo? Então, você abriria espaços de comercialização com a África, enfim, você fortaleceria esse bloco que jogaria, no mínimo, certo, no aguçamento da crise capitalista. Então, eu acho que é possível, teoricamente é possível. Agora, politicamente eu preciso ver, eu não estou seguro de que isso, que se o Brasil sair também, enfraqueceria. Mas eu trocaria, se me perguntam, você trocaria a moeda única pela saída do Brasil? Ou seja, a saída do Brasil pela moeda única, eu trocaria, sem dúvida, certo? Ou seja, desde que, né, você fortaleceria um bloco. Ele é de caráter hoje essencialmente econômico, mas com isso ele poderia e deveria dar um salto no campo da política, a fazer o papel, no mínimo, que os países da União Europeia estão fazendo, estão lá discutindo com o Trump, com o Zelensky, lá, a questão da guerra da Ucrânia. Né? Então, esse é o meu ponto. Beleza. Ô, Mohamed, tem algum destaque aí na sua agenda hoje? Olha, destaque na agenda eu não tenho hoje, apesar de grande movimentação, né, dos comitês, mas todos estão acontecendo entre ontem e hoje acontecendo, né? Mas eu tenho duas coisas bem importantes para dizer, né? Uma modelo é retirada da passarela em Copenhague, após hastear a bandeira palestina. A modelo Jura Indexpring, vou botar no chat aqui, para que todos vejam, né? Deveria desfilar com a marca finlandesa de moda, né? Mas ela pegou, hasteou a bandeira palestina e disse no seu Instagram depois: a questão é que não temos futuro sem a Palestina. Vocês não entenderam. Se aceitarem que Israel vai matar de fome toda a Palestina agora, aceitamos que os ricos do mundo decidam quais minorias serão as próximas a sofrer genocídio. Mulher bonita, corajosa e com alto poder, né, de fala. Né? Parabéns para ela. E outra que eu tenho a dizer aqui, né, sem cessar fogo, o conselheiro militar de Khamenei, do Irã, alerta que a guerra com Israel pode recomeçar a qualquer momento. O oficial militar Yahya Ilham Safavi diz que a República Islâmica deve fortalecer a estratégia ofensiva de mísseis, drones e cibernética para resistir à política de paz pelo poder dos Estados Unidos e de Israel.
Essa paz pelo poder está atracando mandando porta-aviões agora para a Venezuela, né? Acabei de receber aqui uma mensagem né, da CNN, né? Uma notificação. Avião dos Estados Unidos, a aeronave especial toda branca do governo americano pousa no Brasil. Eles estão querendo petróleo lá de Essequibo, né, da margem equatorial. Em Gaza, o que lhe interessa não é nada de expansão, o que interessa é o gás, é o petróleo. O que interessa a grande Israel é o poder mineral. O que interessa aos Estados Unidos são os metais raros, o pré-sal do Brasil, toda essa riqueza que nós temos. E o que nós temos? Nós temos traidores aqui nesse país. Nós temos traidores no Oriente Médio. Nós temos traidores no mundo inteiro. Ou se as pessoas se tornam independentes, no sentido de proteger os seus patrícios, as suas riquezas de suas pátrias, ou, infelizmente, o império vai sugar tudo e vai matar a todos e vai dizer que a culpa é nossa, das vítimas. É isso aí. Bruno, seu último destaque. Então, eu trazia aqui, ó, vamos inaugurar uma sessão. O André Lobão faz parte do projeto jornalístico, eu tenho muita proximidade também com o editor, com o Lucas Siqueira. O jornal Grande clandestino... Lucas. Grande mesmo. Pô, o jornal, baita companheiro. O jornal clandestino.org, ele tomou um gancho de fazer live, acho que no Instagram, pelo menos, de quase um ano. Ou já tem de um ano, mas já cumpriu 120 dias. E aí, conversando com ele, vamos inaugurar a sessão do chama-se jornalclandestino.org. Eu selecionei aqui 2 manchetes, quem quiser ver, ó, www.jornalclandestino.org, tá na capa, tá? Uma manchete é de um artigo muito interessante que chama assim, a CBS, que é uma das 4 maiores redes de conglomerados de comunicação dos Estados Unidos, vira brinquedo do sionista herdeiro do segundo homem mais rico do mundo, e também é o maior financiador do exército de ocupação. Só aqui a linha de apoio. Após assinar um acordo com Trump, David Ellison, herdeiro do magnata Larry Ellison, o segundo homem mais rico do planeta, assumiu o controle da Paramount Global, que é o conglomerado que é o controlador da CBS News. A CBS News é o jornal de maior audiência, telejornal dos Estados Unidos. Aí tem uma longa matéria, né, explicando o papel da empresa Oracle, como é que ela foi associada com inteligência cibernética. É muito interessante aqui, mas muito interessante mesmo. Tá? E o pai do camarada esse, David Ellison, que assume o controle da CBS News, esse glorioso aqui, isso mesmo, Larry Ellison, ele come e dorme, amigo íntimo de Benjamin Netanyahu. E a outra matéria vai ao encontro do que o Mohamed colocou. Mohamed, se eu não me equivoco, essa notícia ele seria o 01 da ABIN cibernética, que vale a ABIN, desculpa, pessoal da ABIN é gente séria, tá? Gente séria lá, né? Mas equivale ao número 01 da espionagem cibernética do Estado sionista. E ele foi pego numa vigilância eletrônica da Polícia Metropolitana de Las Vegas, porque ele estava trovando, né, alguém num chat proibidão, e esse que estava conversando com ele disse: eu sou menor de idade. Mas não tem problema, é um homem de 38 anos, só que menor de idade na internet era uma agente policial infiltrada na rede social, e aí grampeou o malandro, né? Então, tem um portal nos Estados Unidos, Mint Press, M-I-N-T Press, de imprensa em inglês, tá? O clandestino colocou aqui uma matéria que tem a seguinte chamada: OnlyFans do Apartheid. Israel usa pornografia, prostituição e sexo para encobrir o genocídio e recrutar novos assassinos. Qual que é a moral aqui?
existe um comportamento bastante liberal, e eu não estou nem adjetivando, até positivo, pouco a repressão sexual dentro da juventude sionista. O problema é que esses encontros de pouca repressão sexual se dão também em quartéis. E aí, o que acontece? As forças de ocupação sionistas incentivam as suas militares e mulheres a fazer perfis na internet, expondo suas vidas, suas rotinas, sua liberdade sexual, seus corpos esbeltos, etc. Isso atrai gente para o recrutamento, por incrível que pareça. Porque, tipo assim, venha servir ao Estado sionista. Mate crianças, mas de noite é a festa de arromba. É tipo aquela rave lá colada em Gaza, que o pessoal fez o que tinha que fazer mesmo. Fazer rave ao lado de um campo de concentração tem que ser um demente ou um sociopata. Enfim, jornalclandestino.org, editor Lucas Siqueira, artigos especiais de André Lobão, que aqui se encontra. É a minha dica de leitura semanal. Você mencionar sempre 2 matérias e dar o serviço aqui. Obrigado, Léo. Foi um prazer estar contigo. Deixa para o André fechar o programa. Esta foi mais uma edição do Oriente Médio em Revista, e na entrevista especial conversamos com Léo Leal, jornalista, mestre em História e doutor em Sociologia pela USP, integrante do movimento marxista 5 de Maio, o MM5. Léo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço e agradeço aos demais companheiros que participaram dessa atividade. Me permite, Lobão, uma última observação. Se os Estados Unidos invadirem a Venezuela, não voltam. Eu posso assegurar. Quem entrar lá vai ser enterrado lá. Eu falo que eu conheço. E mais, eu cheguei de lá há pouco. Obrigado, Léo. Essa edição de Oriente Médio em Revista fica por aqui. Posso dar informação aqui? Peraí, André, fecha não. André. Oi. Fecha não. Eu tenho um número aqui. Pode dar. 4,5 milhões de reservistas mobilizados na Venezuela. Fora os profissionais. Exatamente. Se o Gringo entrar, vai ser casa por casa, rua por rua. Desculpa, agora eu fechei. Com campos especiais de treinamento que ninguém sabe onde é que está, mas algumas pessoas sabem e já visitaram. Cara, André, Caracas é tipo nossa Rio de Janeiro. Tá quem manda no morro não é o CV no terceiro. São as milícias populares. Lá no 23 de janeiro o bicho pega, né? A cobra vai tomar. O Trump é aquela galinha que vai recuar. Não vai fazer nada, não. Não vai fazer nada, não. Ele tem seus informantes, ele não vai. Você disse, Mohamed, que há traidor em todo lugar. Na Venezuela também tem. Os caras devem estar falando com ele. Não vem, que vai morrer todo mundo. Eita, ferro. Essa edição de Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo programa aqui no canal. Esse programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho, Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, que integra o Comitê pela Paz na Palestina contra o apartheid e o genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E quem quiser colaborar com o programa, bom, o nosso Pix por problemas não está na tela, mas você pode nas próximas edições nos apoiar. Lembrando que o Oriente Médio em Revista também está no Instagram, nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que o nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados no canal da Revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima!